A graça e a paz do Senhor e um bom dia para todos, amém? Para a igreja do Senhor, o povo de Deus. Sou o pastor Severino, na graça e misericórdia. Quero nesta manhã, nesse dia santo, que é o sábado do Senhor, ser grato a Deus pelas oportunidades que Deus nos concede para que nós viemos refletir e meditar na palavra do Senhor. Como nação, como igreja do Senhor, povo de Deus, a palavra do Senhor Deus ela nos diz que nós precisamos meditar na palavra do Senhor dia e noite. Salmos 1 nos traz conhecimento, né? E o rei também Davi, ele escrevendo os salmos, Davi, ele vai falar: meditarei nos decretos do Senhor. Louvado seja Deus. Meditarei nos decretos do Senhor. Decreto, ou seja, mandamentos do Senhor, ou seja, ordenança de Deus, os estatutos do Senhor, a lei do Senhor. E na graça do Senhor, nesse sábado, é mais uma gravação ou nação, povo de Deus, que o Espírito Santo concede ao servo dele realizar nessa tarde, para que a igreja do Senhor venha tomar o conhecimento. Louvado seja o nome santo do Senhor, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Querido povo de Deus e nação do Senhor, a Bíblia diz em João capítulo 8, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vocês creem que a verdade é Cristo Jesus, como está em João 14:6, né? Que Jesus deixou registro, né? Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Temos também em João de Evangelhos, né? O mesmo livro, João de Evangelhos, capítulo 1, versículo 17, que está registrado: por meio de Moisés, ou por Moisés, foi entregado a lei de Deus. E a graça e a verdade vieram por meio ou por intermédio de Cristo Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o nome santo do Senhor. E em João de Evangelhos, o mesmo livro, no capítulo 5, o apóstolo João, ele nos traz uma advertência a respeito de que precisamos, há uma necessidade de examinar as Escrituras. João de Evangelho 5:39, João vai falar: examinai a Escritura, ela testifica de mim que contém a vida eterna. Ou seja, o próprio ensinamento de Jesus, a própria doutrina do Senhor apraz a nos ensinar e a nos mostrar o interesse, tá? E a perseverança em procurar nas Escrituras Sagradas acerca da verdade. Temos João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus, aleluia. Chamo vocês, aleluia, nesta manhã, neste dia chamado sábado, louvado seja o nome santo do Senhor, nesse dia 5, qual está sendo realizado, gravado, mais um vídeo pela graça do Senhor. Chamo vocês a vir à Escritura com o pastor, para que viemos, aleluia, para que viemos percorrer dentro da Bíblia e procurar, aleluia, a conhecer o que se encontra dentro da palavra do Senhor, a respeito da verdade que procede de Cristo Jesus. Amém, igreja? Louvado e glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, que é o nome que está acima de tudo e de todos. Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em 1 Timóteo capítulo 3. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Primeira carta aos Timóteo 3, igreja. Amém? Carta de Paulo escrevendo para o ministério. Amém? Paulo escreve para o ministério do ministro chamado Timóteo. Amém? Então convido a igreja a abrir em 1 Timóteo capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. 1 Timóteo 3. Amém? Primeira carta aos Timóteo capítulo 3. Aleluia. Temos aqui o início do texto. Amém? Que vai falar sobre o título: as qualificações dos bispos e dos diáconos. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus.
temos o versículo, é um versículo só, igreja, amém? Povo de Deus. Verso 15. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Já iniciando a abertura desse vídeo, tá? Com 1 Timóteo capítulo 3,15, que Paulo escreve para o ministério, cartas ministeriais para o ministro Timóteo, ou seja, Paulo adverte Timóteo acerca da sua ida até ao ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Paulo diz: Timóteo, aleluia, se eu demorar, Timóteo, eu já vou te falar como é que você deve proceder na igreja de Deus. Então nós vimos que Paulo escreve para a igreja, louvado seja Deus. Paulo escreve para o ministério, para dentro do ministério. Se é para dentro do ministério, certamente ele então tinha um ministro responsável pela igreja de Deus. Aleluia, amém? Que seria quem? Timóteo, louvado seja Deus. Então Paulo, Timóteo, já vou te falar como se deve andar na igreja de Deus, que é a coluna e baluarte da mentira, não, da verdade. Aleluia. Coluna, baluarte da verdade. Como se deve andar na casa de Deus, que é a coluna e baluarte, ou seja, firmeza da verdade. Então nós temos aqui, é um contexto, dentro de um texto, nós temos um contexto, tá? Que vai falar sobre verdade de Deus. Então, verdade de Deus. Então, se a Bíblia diz que Deus, ele é a verdade, certamente a palavra de Deus é 100% verdadeira. Amém? Vocês concordam? 100% verdadeira. Então, Paulo adverte Timóteo como se deve andar na igreja, que é a nação de Deus. Nós precisamos entender, o povo de Deus, nação do Senhor, que nós fomos chamados pela verdade e para a verdade. Lembrando o início, tá? No início do vídeo, em 1 de João, capítulo 1, versículo 17. Deus entrega, aleluia, a Moisés a lei. Amém? Moisés vem e faz aliança com a nação dos israelitas, nos Sinais ou no Horebe, embaixo. Amém? Lá no arraial embaixo, Deus faz ali a aliança, rebaixou, repá, por intermédio do ministro, ou seja, do governador, ou seja, do juiz legislador Moisés, separado por Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então Paulo vai falar: Timóteo, se deve proceder, como é que o cristão deve proceder dentro da igreja? Ele deve proceder no procedimento da verdade, ou seja, andar na verdade. De que forma? Aceitando só a verdade, que é a palavra de Deus, aceitando ela como única fonte de verdade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós temos Paulo, o apóstolo Paulo advertindo Timóteo acerca da ida dele até o ministério, mas que ele vai advertir: olha, Timóteo, você é jovem, você é novo, você tem que ser uma referência, uma indicação na doutrina e na fé e na caridade para os mais velhos. Então vamos ter uma referência muito grande, qual Paulo tinha sobre Timóteo, o filho dele, na fé. Paulo preparava Timóteo como ministro, né? Preparava ele, como ele era um dos ministros, cooperadores da obra, ou seja, cooperadores da obra do Senhor. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 3, ali os cooperadores da obra do Senhor. Paulo, Sila, Timóteo e Tito, os cooperadores da obra como cabeça, ministro, vocacionado, chamado por Deus, pela vocação celestial. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Mas, igreja, o tema hoje desse vídeo, louvado seja o nome do Senhor. O título, ou seja, ele vai falar sobre a gente andar na verdade. Então nós vamos entendendo que a igreja, nós fomos chamados para seguir Jesus. Amém? Vocês concordam comigo? Para seguir a Cristo Jesus. Quando nós temos João capítulo 14, louvado seja Deus, João 14, nós vamos ali compreender, louvado seja o nome santo do Senhor. João do Evangelho 14, amém?
Convido vocês a acompanhar comigo, amém? Louvado seja Deus. João 14, a partir do 5. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, o caminho para o Pai. Jesus é o caminho para o Pai. 5. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como poderemos saber o caminho? 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Louvado seja Deus. Então a gente vamos entendendo, né, que o início dessa programação, né, que era misericórdia, querendo ou não, é um estudo, louvado seja Deus, né, é examinando as escrituras sagradas, né, ou seja, é um discipulado abençoado. Então o Senhor Jesus, em João 14, amém, as últimas orientações ou as últimas instruções de Jesus para a igreja antes da sua subida ao Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus vai falar para a igreja, os 12, né, que Ele é a verdade, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas um dos discípulos, Tomé, ele volta ao Senhor e fala: Senhor, nós não sabemos. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como poderemos saber ou conhecer o caminho? Interessante, né? Tomé é como um dos cabeças, né, da igreja, como um dos apóstolos, como líder, e Tomé fala que ele não sabe para onde Jesus está indo, né? E também ele não conhece o caminho. Ou seja, eles não sabiam que eles, aleluia, eles estavam no caminho. Ele não sabia. Se Tomé soubesse, ele não teria tomado a palavra. Ele não só falou por si, ele falou por todos. Senhor, nós não sabemos o caminho, e nem para onde o Senhor vai. Interessante que não foi um membrozinho, né, da igreja, foi um da liderança, ou seja, um dos chefes da liderança, e vai falar por todos eles: não sabemos para onde o Senhor vai e não conhecemos o caminho. Meu querido, nação de Deus, povo de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Será que a igreja está no caminho? Será que a igreja do Senhor Jesus conhece, sabe para onde está sendo direcionada, ou seja, conduzida? Porque nós temos referência dentro da Bíblia, louvado seja Deus, amém? Nós temos referência lá no Êxodo, né? O Êxodo, ele é como referência, tirada ou saída, de dentro para fora, né? Ou seja, de dentro, tomada, ou seja, de dentro do cativeiro para fora. Então, ou saída, né, ou tirada, ou seja, pegado, tirado mesmo, tomada a força. Deus pegou a força de dentro, lá, do cativeiro e trouxe para fora. O braço do Senhor, ali, usando a vida de Moisés, usando o ministério de Moisés, que Deus confiou para ele, para libertar o povo. Diz a Bíblia que no começo ali da saída do povo do Egito, aleluia, louvado seja Deus, mais de 600 mil, glória a Deus, mais de 600 mil israelitas, ou seja, hebreus, fora criança, mais de 600 mil. Quando a nação, todo o povo viu, ali bateu o olhar, quando se abriu os portais da casa real de Faraó, então o povo ali ficou sem entender, louvado seja Deus, e falou para Moisés: e agora? Moisés, e agora? E agora, Moisés? Porque o povo só viu ali somente a pintura, o sol, ali a poeira, né? E não via nada mais. Ali não tinha um caminho, louvado seja Deus. Ali não tinha uma direção correta para onde Moisés iria conduzir aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mas Moisés sabia. E Moisés conhecia. Quem chamou Moisés? Quem capacitou Moisés? Quem deu toda a estratégia para que Moisés viesse tirar aquela nação debaixo daquela servidão do rei Faraó? Foi Deus. No Êxodo capítulo 3. Então, antes do Senhor designar o juiz Moisés, ou governador Moisés, ou pastor Moisés, tendo como querer, o Senhor Deus tratou com Moisés como seria aquela missão que Moisés iria executar. Deus tratou com Moisés, Êxodo capítulo 3, Deus tratou, Deus capacitou, Deus revestiu, Deus deu toda a ordenança
para o governador Moisés, ou seja, o juiz Moisés, tirar o povo da servidão de Faraó. Podemos entender, pela palavra de Deus, que não faltou a orientação para aquele povo, não faltou a instrução para aquele povo, não faltou regra para aquele povo. Por que não faltou? Porque Moisés estava ali diante do povo. Primeiramente o Senhor na frente, o anjo na frente, Moisés no meio e o povo atrás. Louvado seja Moisés como governo, né? Como governo. Mas Moisés estava seguindo, estava com uma direção para conduzir aquela nação, aquele povo ao determinado lugar que Deus falou que seria no Monte Sinai. Seria no Monte Sinai. Então nós vamos ver que Moisés, ele acompanhou o fogo, ele acompanhou o fogo, a luz, mas Moisés estava com o cajado na mão. Interessante que não foi o cajado que direcionou o povo, pelo contrário, foi o fogo, foi a luz que levou o povo conforme a palavra. E Moisés como juiz, Moisés como líder, Moisés com o cajado que Deus deu para ele para liderar cajado, mas Moisés ele teve que seguir a direção de Deus. E tirou o povo, levou o povo pelo caminho que Deus iria revelando para Moisés. Moisés ia direcionando aquela nação, aquele povo a chegar até os Sinais ou até o Horebe, que é o que aconteceu. Meu querido, minha irmã, meu irmão, igreja, seu povo de Deus, qual a direção você está seguindo? Glorificado seja Deus. Qual a direção você segue para a tua vida ministerial, para a sua vida espiritual? Qual é a direção que você está tomando? Qual é a rota que você está seguindo? Qual é o itinerante que você está pegando, meu querido, minha irmã, meu irmão? Ou você mesmo como responsável de uma igreja, você como líder de uma igreja, qual é a direção que você está conduzindo o rebanho do Senhor? É a tua direção ou é a direção de Deus? Porque está escrito na palavra do Senhor, em João capítulo 8, 12, João 8, 12, João do Evangelho 8, 12, Jesus clama dentro do templo e fala, grita para os judeus, eu sou a luz do mundo, todo aquele que me seguir não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Querido, a luz, vocês sabem, a lâmpada é o Espírito, é a palavra de Deus. Você está seguindo a palavra do Senhor? Na tua vida ministerial, na sua vida espiritual, você está tendo a palavra do Senhor, a revelação de Deus para direcionar a tua vida. Salmo 119, 105, lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra. O povo no deserto, o povo não parou de caminhar, mas também a coluna de fogo estava perante o povo, ser na frente do povo, a noite toda no deserto, para que o povo não viesse parar, de marchar, de caminhar. Mas interessante que Moisés, como governador, como responsável pela aquela nação dos hebreus, a Bíblia relata para a gente no Êxodo que a coluna do fogo conduziu o povo. Aleluia! Conduziu o povo. Aleluia! A coluna de fogo na frente, que era Deus, e é Deus a coluna de fogo. Aleluia! E o governador Moisés, e o pastor Moisés, o apacentador, o cajado que Deus deu para ele. Deus deu o cajado para Moisés. Deus deu o cajado para Moisés. Moisés, ele não fabricou cajado. Moisés não preparou nenhum cajado. Moisés não estudou para receber algum cajado. Deus tirou os estudos de Moisés. Moisés descalçou os pés no Sinai, no topo do Sinai. Aleluia! Então Deus descalçou Moisés para colocar alpaca ou sandália em Moisés de preparação. Deus preparou Moisés, glória a Deus. Deus capacitou Moisés, mas Deus tirou o que Moisés adquiriu lá no Egito, 40 anos. Deus tirou de Moisés. Deus tirou de Moisés o que Moisés adquiriu. Aleluia. Atos capítulo 7. Moisés foi criado. Atos 7.
Moisés foi criado em toda a ciência e sabedoria dos egípcios. Moisés conhecia a linguagem, a tradição. Moisés conhecia a cultura. Moisés conhecia as religiões egípcia. Quando Moisés chega como um príncipe, como um dos príncipes que se formou-se, recebeu a educação no Egito, Moisés chega no pé do Monte Sinai, ele sobe até em cima. E Deus chama Moisés, depois que ele cumpre a missão, chega com o povo até o Monte Sinai, e fala: Moisés, sobe, aleluia, mas só vai subir você e alguns anciãos. Animais nenhum vai tocar no monte, animais nenhum vai tocar, nem vai subir no monte, e ninguém mais, só você e os anciãos. Sobe cá, sobe cá. Moisés sobe. O juiz Moisés, glória a Deus, aleluia. O governador Moisés, para Deus entregar as 2 tábuas dos 10 mandamentos, para que Deus viesse fazer um concerto, uma aliança com aquela nação. 430 anos aquele povo ficou reduzido à escravidão. Os descendentes de Jacó, os que descenderam dos filhos de Jacó. Vocês sabem que a nação dos hebreus, né, nasceu dentro do cativeiro. Os hebreus, os israelitas, nasceu no cativeiro. Nasceu debaixo do junco. Nasceu debaixo do junco de Faraó, de rei, da monarquia egípcia. Da monarquia egípcia. Nasceu lá, foi reduzido. Recebeu, aprendeu. Foram obrigados. Louvado seja Deus. Diz a Bíblia que a nação, os hebreus, só ouvia falar sobre o Deus lá de Abraão, de Jacó e de Isaac, mas não conhecia. Glória a Deus, aleluia, eles ouviam falar pela descendência, mas não conhecia. Ele não conhecia o Deus de Jacó, de Abraão e de Isaac. Mas os patriarcas, iniciando por José, que foi o primeiro que desceu de Canaã, né? Que desceu para o Egito, depois vieram os seus irmãos, né? Todos eles morreram lá no cativeiro. Ele morreu lá no cativeiro, morreram, né? Jacó também morreu na velhice, morreu lá, mas não foi sepultado lá. Diz a Bíblia, aleluia, que Jacó não foi sepultado lá. José, ele foi sepultado, mas arrancaram, tiraram os ossos dele e levaram, porque ele pediu, quando ele morresse, os tirasse e levasse daquela terra dos Egito, ou Egito, ou seja, dos egípcios. Louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus, aleluia. E o apacentador Moisés, quando ele chega no pé do monte, né, que ele sobe, relata a Bíblia, que ele vê a sarça pegando fogo, ele ali desperta nele a curiosidade, mas uma plantinha pegando fogo, e não consome a planta. Então Moisés, ali atrás Moisés, ali chama a atenção de Moisés, e Moisés vai se chegando na curiosidade, e diz a Bíblia aqui, uma voz sai da planta da sarça, fala: Moisés, não, só chegue para cá. Moisés toma um susto. Aí repete: Moisés, não, só chegue para cá, não se aproxime, porque a terra que você está pisando os pés é terra santa, Moisés. É terra santa, Moisés. É terra santa. Moisés era um chefe, era um governador, um dos governadores, um dos chefes, né? Um dos príncipes do Egito, 40 anos desde a sua infância, criado no Egito, conhecendo toda a educação dos egípcios, conhecendo a cultura dos egípcios, foi educado na tradição e na religião egípcia. Então Moisés estava bem instruído, conforme Atos capítulo 7, ali é relatado ali, né? Ali relatado o nascimento, o crescimento, né? E a formação de Moisés. Então Deus fala: Moisés, tira primeiro a sandália, tá? Tira a sandália, Moisés primeiro, tá? Porque o lugar é santo. Será que Deus falou, igreja? Moisés, o monte é santo. Moisés, a terra é santa. A terra que tu está pisando é santa. Deus estava falando sobre um monte, ou Deus estava falando sobre a presença dele? A presença de Deus. Porque a terra toda, o país todo é um país santo, né? É santificado, ser separado por Deus, o país de Israel. Amém? Vocês concordam? É bíblico, né? Mas Deus estava falando sobre
a presença do general Jesus, a presença dele, falou, ó, a terra é santa. Tira o conhecimento que tu adquiriu, tira a sabedoria, a inteligência, o conceito, a ciência, a educação, o costume de lá, 40 anos, porque tu sou um escolhido meu, desde o ventre, sou escolhido, riba, chorei, pá, sou escolhido meu. Moisés teve que tirar. Moisés descalçou a nação. Moisés descalçou e começou a receber do Senhor, porque uma missão grande estava sobre a vida de Moisés. Glória a Deus. Uma grande responsabilidade estava Moisés recebendo ali da parte do Senhor, segundo a Bíblia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meu querido, glória a Deus, aleluia. Neste dia também, o pastor Severino, eu estou aqui descalço, estou aqui vazio para realizar essa gravação para vocês contemplar. Eu creio que vai somar, contribuir, edificar ministerialmente, ministério de vocês, a vida, o espiritual. Louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Então Moisés recebe de Deus e vai até o Egito, volta ao Egito, então ele liberta o povo, e nós conhecemos a história, amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Então ali o povo foi liberto do poder de Faraó, o povo foi liberto da escravatura, o povo foi tirado da monarquia egípcia, ou seja, o povo estava sendo governado pelos reis, governo de reis, mas uma nação, amém, igreja, que não conhecia o Senhor Jesus, porque em relação a Deus Pai, eles tinham muita referência e comentário sobre os descendentes, os filhos de Jacó, passando para eles referência e indicação do seu Deus em relação a Abraão, Isaac e Jacó. Aí vem os descendentes de Jacó, os 12 patriarcas. Aí nasce os egípcios dentro do cativeiro. Meu querido, louvado seja Deus, povo de Deus. Nessa tarde, já é a parte da tarde, creio que vocês vão procurar entender o que está sendo colocado na graça e misericórdia da parte de Deus. Iniciamos esse vídeo falando sobre caminhos, sobre a única verdade, que é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus. A pergunta é essa: você sabe, você conhece para onde você está indo como igreja, o que você está seguindo, se você está caminhando para rumo a Canaã, como foi a direção de Deus, aquela nação caminhar rumo a Canaã? Será que o segmento que você está seguindo, o lugar que você se encontra, está correto, está de acordo com a Bíblia? É para você, como igreja, povo de Deus, fazer uma reflexão, meditar bastante, examinar e procurar saber: Senhor, o segmento está certo? Eu estou seguindo correto com base na Bíblia? As orientações para a minha vida ministerial, espiritual, estão corretas, Senhor? Me ilumina, esclarece. Certamente, igreja, Deus irá iluminar. Deus irá esclarecer para você entender o que está escrito em João 14, 6, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tá? Louvado seja o nome santo do Senhor. É a verdade de Deus que prevalece. Amém, igreja? É a verdade do Senhor que prevalece. O que está registrado aqui na Bíblia não pode ser tirado, não pode ser desconsiderado o que está dentro da Bíblia. Se você recebe um ensinamento, uma doutrina pautada ou baseada ou com fundamento ou princípio nas Escrituras Sagradas, você abraça, que vai edificar a tua vida espiritual e ministerial. Mas se não tiver base e princípio, joga fora, amado, porque aí não é o caminho. Joga fora, não é o caminho que Cristo apresentou-nos há 2000 anos atrás. Esse não é o caminho. Louvado seja o nome santo do Senhor, amém? Glorificado seja o nome do Senhor, amém? Convido você, a gente ir lá em Juízes, amém? Vamos para Juízes, louvado seja o nome do Senhor. Juízes capítulo 6, amém? Convido a igreja para acompanhar
Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Juízes capítulo 6, igreja, amém? Glória a Deus, santo é o nosso Deus. Louvado seja o glorioso nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja teu nome, Deus. Juízes capítulo 6, igreja, amém? Glória a Deus. Gideão, amém? Louvado seja Deus. Gideão, ou seja, o chamado de Gideão, amém? Ou a vocação de Gideão. Verso 1, igreja. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. 2. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas, as fortificações. 3. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas, os povos do Oriente, os atacavam. 4, acampavam em